Fala, galera, no oferecimento da KTO No The Odds, você já vai ver o corte aí, mas antes, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Alambrado Alvinegro para ajudar a fortalecer a gente, valeu? Primeiro eu queria agradecer demais a gente lutou muito, a canequinha dele estava pronta já fazia uns 6 meses, mas o William veio direto da Europa pro Alambrado Alvinegro aqui pro nosso Papo Fiel. Obrigado, William, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, desculpa aí de fato a demora, mas vai valer a pena, tenho certeza. Importante é que você tá aqui, velho, importante é que você tá aqui. O William Capita que faz parte da reconstrução do Corinthians, né? O Corinthians que cai em 2007, de 2008 para cá vem uma ascensão importantíssima e você faz parte disso, né, William? Obrigado por colar com a gente aqui no Alambrado e já saber de você, assim, quando chegou o convite, ou vamos falar um pouquinho do que o Capita tá fazendo hoje, né? Porque o Capita, a gente costumava ver o Capita em campo com a faixa no braço, A4 nas costas, igual a canequinha que tá na frente dele. Mas o Capita chegou aqui no estilo, velho, bem vestido, trocando uma resenha, falando em inglês. Sabe por quê? Porque ele é um dos poucos caras, eu falei isso aí no Instagram aí, mas ele é um dos poucos caras, jogadores que de fato são inteligentes, porque o jogador finge que é inteligente. Tem os burros, que é a maioria, e tem, eu falo assim, com todo respeito, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você chamou todo mundo de burro, intelectualmente falando, porque eu também não me acho inteligente o suficiente para fazer o que ele faz. Então explica pra galera, William, o que você tá fazendo hoje? Eu trabalho no mercado financeiro, eu sou formado em ciências contábeis, eu tenho algumas certificações, né, do mercado financeiro para poder desenvolver o trabalho de assessoria em investimentos. Hoje sócio da Fami Capital, a maior empresa aí de soluções financeiras do Brasil. Com muito trabalho, com muito esforço, com muito estudo, continuo estudando para poder, enfim, passar um pouquinho de conhecimento para os clientes, que parte deles vem do mercado esportivo. Tenho razão ou não no que eu falei? Tem razão, e o William já demonstrava ser um cara diferente na postura, no comportamento, quando ele jogou no Corinthians. Chegou muito por conta também, talvez, do teu contato que você já tinha com o Mano, que ele que te traz, né? Você já era o capitão no Grêmio? Você foi capitão também no Grêmio? Eu terminei o ano lá como capitão. Na verdade, o capitão era o Sandro Goiano quando eu cheguei. Aí o Sandro perdeu um pouco de espaço. Aí o Tcheco passou a ser o capitão no ano de 2007. Mas o Tcheco era muito temperamental, era muito expulso dos cartões amarelos. E aí o Mano, acho que faltando 5 ou 6 rodadas para o Brasileiro, ele resolveu tirar a faixa do Tcheco, até para preservar um pouco, ele ficar se aproximando de arbitragem, e passou para mim. Então, quando eu chego aqui, ele também me colocou como capitão, que eu nem queria, porque, na verdade, assim, é sempre um desafio muito grande você chegar num grupo novo como homem de confiança do técnico, né? Porque homem de confiança para X9 tá ali. Rapidinho. Mas eu tenho curiosidade de saber, porque você terminou o ano como capitão do Grêmio, e o último jogo do Grêmio foi contra o Corinthians. Como é que foi para você, assim, você não estava do lado do Corinthians, você estava do outro lado, mas como é que você enxergou aquele apito final, enfim, com todo respeito, você cagou e andou, entrou no vestiário e dane-se, ou você deu para sentir ali o nervosismo dos caras, enfim? Não, foi um jogo recheado de tensão, né? Porque, assim, pra gente, que aparentemente não almejávamos nada, né? E não almejava mesmo, a gente não caía e nem dava para ir na Libertadores mais, mas foi a primeira vez que a torcida do Grêmio foi cobrar que a gente ganhasse um jogo. Porque tem uma rivalidade sul, né, com os paulistas e tudo, e ao mesmo tempo a torcida do Inter também foi cobrar o Inter para ganhar o jogo, na verdade para perder, né? Tinha que perder do Goiás. Sim. E aí os jogadores do Inter, de uma forma muito pior, né? Porque você vai jogar para perder. Certo é que no Sul foi a primeira vez que as duas torcidas estavam torcendo para o mesmo resultado, ou seja, para a vitória do Grêmio e derrota do Inter. Corinthians. Não, isso mostra o tamanho do Corinthians também, né? É lógico. O Corinthians conseguiu fazer então a dupla Grenal, que é uma rivalidade absurda, talvez a maior do Brasil, pensar igual, os dois torcendo contra o Corinthians. Exato. E aí durante o jogo a gente até faz 1-0, mas o Corinthians empata. E o jogo foi se arrastando, eu lembro do Corinthians vindo cada vez mais para cima, e a gente em contra-ataques, mas não matava o jogo, porque se a gente ganha, o Corinthians caía, se empata, ficava dependente do jogo lá de Goiás e Inter. E acabou lá, teve as questões de pênalti, bate e volta, e pênalti, bate de novo. Pô, bateram 3 vezes o pênalti. E, os caras estavam loucos para rebaixar o Corinthians. E você ajudou um pouquinho, né?
Então, eu falo que foram 38 rodadas, né? Tô brincando. Não, mas assim, falando sério, sobre isso que é interessante, eu não tenho problema nenhum de falar, até porque depois eu vi e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Sem nenhuma demagogia. Mas eu, sendo mineiro, eu ficava assim, se Corinthians ou Flamengo forem rebaixados, vai ter virada de mesa. Teve Fluminense, aquela coisa toda. Eu tinha isso na minha cabeça. Quando a gente chega jogando no último jogo, eu ficava assim, se o Corinthians for rebaixado, vai ter virada de mesa. Mas você já tinha proposta? Não, nem. Eu tinha mais um ano de contrato com o Grêmio. Então, eu vou cumprir meu contrato com o Grêmio e tal. E aí o Corinthians é rebaixado, não se fala nada, principalmente, e aí tem que se elogiar por parte da diretoria do Corinthians. Ninguém fala em virada de mesa, pelo contrário, né? E aí, ok, vida que segue, dezembro, daqui a pouco o Mano é anunciado no Corinthians. Daqui a pouco começam a ventilar meu nome aqui no Corinthians. E eu assim, pô, mas Corinthians, essa confusão, porque tava um pandemônio, né? Era a Polícia Federal, nota fria e tal. Sabe, Corinthians eu não vou até hoje é meio assim, viu? Não, deixa quieto. Mas voltou, né? Tá ficando meio complicado, mas tomara que... Melhor. Enfim, que o final seja diferente de 2007. E aí, seu nome sendo ventilado para vir pro Corinthians. Ventilado e tal, e eu assim, pro Corinthians eu não vou por quê? Não porque o Corinthians tinha ido pra Série B, mas porque um clube do tamanho do Corinthians, bagunçado do lado de fora, dentro vai repercutir. E aí, eu falei, pô, isso não vai ser estruturado para poder subir no ano seguinte. Só que assim, comecei a pensar no Mano, um cara inteligente, que eu admiro e tal. Eu falei assim, o Mano não ia numa roubada. E aí, no final das contas, quer saber? Eles me querem lá, o Grêmio também tinha uma dívida com o Corinthians, queria me usar como moeda de troca para pagamento. E aí, eu falei assim, eu vou onde me querem. E foi a melhor decisão, como eu falei. Então, de certa forma, o Grêmio queria negociar. E aí, no final, eu falei, tudo bem. Vocês querem me negociar, eu não quero. Para você foi melhor, que você tinha um ano de contrato ainda, não precisou pagar multa. Não, e aí, no final das contas, assim, foi bom pro Grêmio, porque ele, né, quitou a dívida com o Corinthians. Foi bom para mim, porque, de fato, vir para São Paulo, jogar no Corinthians, aí é entender o porquê as pessoas têm raiva e depois quando vem para cá, aí entende a dimensão do que é estar no Corinthians. Então, assim, e a gente ainda trouxe o time para a Série A, ganhou a Copa do Brasil, ganhou de forma invicta, que eu gosto de enfatizar, que é difícil o Campeonato Paulista. Campeão invicto em 2009. E depois, né, ali ficou uma estrutura que as pessoas que chegaram, todo o mérito para quem... depois do Campeonato Brasileiro, depois Libertadores invicto também. Porque você pegou o perrengue ainda, você pegou o CT lá do Latão. Do Latão, do container cheio de buraco que entrava vento. Você pegou a vaca magra ainda, né? Mas você vê o gordo, né, o Ronaldo lá, você vai falar o quê? Né, o cara na humildade, do tamanho, literalmente, que ele tem no mundo, né, e igual todo mundo. A gente ainda vai falar do Ronaldo Fenômeno, mas assim, o William que foi capitão da reconstrução do Corinthians na Série B e também foi capitão do time que tinha o Ronaldo, que teve o Ronaldo Paulista, quase pegou fogo na mão levantando a taça, que é uma cena que a gente vai falar muito sobre isso também. Você falou uma coisa aí, William, que me chamou a atenção. Queria que você tentasse, como um cara que passou pelo Coringão e tal, você disse que a repercussão, estar no Corinthians, a gente só percebe o tamanho do clube quando a gente está no clube. Porque nós somos torcedores, a gente fala bem da gente, né? O Coringão não tem nada igual, o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo e tal. Mas pro jogador, por que o Corinthians é diferente, William? Para mim, vou falar, né, a minha leitura, assim, quando eu gosto muito de história, e eu chego nos clubes, eu gosto de entender a história dos clubes e tudo, procuro me informar um pouco, porque eu gosto mesmo. E o Corinthians é o único clube que tem o tamanho da torcida que tem, passando uma fase sem títulos. Porque o normal, ganha título, aí tem, né, o torcedor de ocasião. Mas o Corinthians, não, a história do Corinthians não foi isso. Então já é por si, no seu DNA, uma história completamente diferente. Então você vê que a paixão do corintiano, ela não está atrelada a conquistas, né, ou a só conquistas. Mas a gente vê que quando você chega num clube que tem essa origem, é um clube diferente, porque você vê, Flamengo tem muito torcedor? Tem, mas a gente sabe como é que é a história lá de Rádio Globo, anos 80, só passava Campeonato Carioca para Norte, Nordeste, aquela coisa toda. E o corintiano é assim, se é corintiano, tá aí na Bahia, você torce para quem? Vai pro Corinthians. Agora você vai flamenguista lá, e eu morei lá porque eu trabalhei lá no Bahia, não, eu torço aqui pro Bahia e pro Flamengo.
Ou eu torço pro Vitória e pro Botafogo. Então, assim, e o corintiano? Torço pro Corinthians. Para ninguém mais. Então, assim, a característica do clube é completamente diferente quando a gente pensa assim, em história e também na relação do seu torcedor com o clube. E quando você chega no Corinthians, você falou isso da história, era algo que você já, não a dimensão do clube, porque você descobriu ali, né? Mas a história do clube, a história do Corinthians, os anos de fila, a característica do torcedor, do jogador, era algo que você já sabia? Ou foi algo que quando você chegou, você falou assim, deixa eu estudar, deixa eu ver qual é a história do clube, para eu saber como eu vou me comportar. Você tem essa preocupação antes? Tenho, mas no Corinthians, eu lembro muito claramente quando... nasci em 76, então eu lembro muito do título, né, do famoso título do gol do Tupanzinho, é muito claro em 90 para mim até hoje. Porque... Que tinha um gordinho no meio campo, né? Que chutava igual, né? Chuta-chuta. E chuta-chuta, mas entrava, né? Tem um chuta-chuta que a bola não entra. Esse aí, eu lembro, acho que foi na semifinal contra o Bahia, se eu não me engano. Semifinal contra o Bahia. Foi, né? E Bahia lá em Salvador, e tá que faz falta, e o Neto bate uma, sai, bate outra, sai. Cara, uma hora ele vai acertar, os caras estão fazendo muita falta, não deu outra. Acho que a terceira falta que ele bateu. Foi o jogo do Pacaembu, foi assim. Foi do Pacaembu, Pacaembu que ele bateu várias faltas, o goleiro era o Chico, pega a falta no ângulo, várias faltas, e o Neto acaba fazendo um gol de falta no segundo tempo, então, que foi a semifinal. Pois é, então assim, então eu lembro muito, esse Corinthians foi muito marcante, né? E quando eu chego, aí eu vou entender, mas já aqui, eu não pesquisei antes. Sabia, né, da paixão, Gaviões, que o Corinthians não é só Gaviões, obviamente, que é super representativo, mas muito maior. E aí eu fui... mas espera aí. E aí conversando, principalmente com os corintianos, né, e naquela direção, eu sempre gosto de enaltecer. Vão ficar aqui alguns nomes, obviamente eu não conhecia todo mundo, mas com quem eu convivia mais era o Dr. Mário Gobi, né, que era o diretor de futebol, o Andrés, que era o presidente, o Luiz Paulo Rosenberg, que era do marketing, aqui também. E o financeiro, que era o Raul Corrêa. Hoje é do Cultural no Corinthians. Pois é, então assim, tinha um time de peso ali, gente inteligente, capacitada, e que eram forças que se complementavam. Então assim, ali você vai conhecendo um pouco de Corinthians na visão de cada um desses torcedores apaixonados, mas que até pela história individual de cada um, traz e vê o Corinthians com algumas diferenças. E aquilo é enriquecedor para quem está chegando. A gente vai chegar já no Willian em campo, a estreia do Coringão 3-2 contra o...